Ia começar por lhe perguntar se lhe devo chamar Nini, Fernando ou Correia dos Santos. Bem, como vizinho e amigo, Fernando. Profissionalmente é Correia dos Santos. Nini é para pessoas muito íntimas, mas eu hoje em dia já evito, porque me chamavam quando era mais miúdo, mas tem pessoas já que me conhecem há muitos anos que hoje em dia ainda me dizem Nini. Olha Nini, olha Nini. De maneira que... Por isso Nini é um nome que recorda essa infância, essa juventude e esse crescimento. Sim, fui eu que me pus a mim mesmo. Eu tinha a mania de pôr esses nomes às pessoas mais próximas, assim inventavam os nomes. A minha mãe chamava-me Fernandinho, Nandinho, Ninicas, e eu comecei a chamar-me a mim, eu era o Nini. Tinha uma avó minha, materna, espanhola, que era Candelária, e eu comecei a dizer que era a Calaca, não sabia dizer outro nome quando era pequeno, e toda a gente, já ela falecendo com 70 e tal anos, era ainda tratada por Calaca. A minha avó paterna era Leopoldina, e eu inventei um nome desde criancinha, Paulina, até morrer, com uma idade avançada. Toda a gente, a família toda, tratava a avó Paulina. Tínhamos também uns vizinhos em que o marido era de apelido Paula, e então eu deduzi que a mulher que era Paulata. E durante anos, mas muitos anos, sempre foi a Paulata. Andavam sempre à paulata. Falou aí logo inicialmente no lado materno. Esse lado teve importância para si nesse seu crescimento? Sim, porque eu, sendo filho de pais separados, desde os 4 anos, sempre me criei com a minha avó materna e com a minha mãe. Durante muitos anos, digamos, debaixo das saias da minha mãe. Eu nasci por cima do Valentim de Carvalho e da pastelaria Ferrari, na Rua Nova do Almada. E depois, com 4 anos, viemos aqui para a Rua Garrete, porque, sendo realmente a minha avó e a minha mãe modistas de alta costura, acharam que precisavam de estar aqui numa zona aqui mais distinta da cidade. Mesmo assim, autodeterminei-me, onde quis-me lá cortar um bocadinho o cordão umbilical, especialmente quando já era assim adolescente. As primeiras vezes fiquei fora de casa, está claro que fazia isso um bocado subtilmente. Dizia a minha mãe: olha, hoje vou para uma festa, hoje devo vir mais tarde. Quando eu dizia que vinha mais tarde era porque não vinha para casa à noite. Mas isso já adolescente mesmo. Foi mais fácil para si ou para a mãe cortar esse cordão umbilical? Talvez para mim, porque eu achei que era lógico que devia ser assim, não é? Desde sempre o menino da mamã, não é? Achei que devia ser. No entanto, parte desse cortar do cordão foi também um reforço, porque o Fernando teve de trabalhar para ajudar a sua mãe. Sim, eu a partir dos 13 anos até à idade em que estudei e entendi que devia de ser paro de mãe, como se chamava na altura, e resolvi empregar-me. Perdi um ano, porque isto aconteceu com 13 anos e só podia estudar à noite a partir dos 14. De maneira que comecei a trabalhar dia e a estudar à noite. Correndo de emprego em emprego, mudando eu, por iniciativa minha, para melhor. Comecei nos laboratórios da casa JC Alvarez, na Rua Augusta, que já não existe, teve nome durante muitos anos. Os laboratórios era da Rua dos Arameiros à Rua dos Bacalhoeiros, com quarto e quinto andar. E depois estive lá há algum tempo, depois passei para um laboratório de fotografia na Avenida António Augusto Aguiar, e estive ali há algum tempo. Depois fui aos laboratórios fotográficos do Rocio, naquele gaveto onde era o Diário de Notícias. Depois dali também me desempreguei, mudando para um outro laboratório para o qual eu vi um anúncio pedindo um estudante de fotografia, que era a Foto Sobral, na Rua dos Poiares de São Bento. Porquê é que houve sempre esse bichinho pela fotografia? Foi sempre procurar algo relacionado com a fotografia ou foi coincidência? Não, a fotografia começou por ter aqui em casa um hóspede que era fotógrafo, e então via aquela vida ativa que ele tinha de entrar e sair, via um telefonema, há um serviço aqui, há ali, há na embaixada dos Estados Unidos, há a bordo de um barco, agora que há lá uma festa. Eu achei aquilo interessante, uma vida
de estar aqui um dia, outro dia noutro sítio. Achei que era uma vida interessante. E isso pesou quando foi escolher esses tais empregos para ajudar a sua mãe? Sim, exatamente. Logo no princípio comecei no laboratório de fotografia como aprendiz. Hoje em dia parece que poucas pessoas começam pelo princípio. Eu comecei como aprendiz a lavar fotografias, a varrer o chão, a fazer recados. Aquilo que hoje em dia se faz um aprendiz. Sente que isso lhe deu o conhecimento necessário para aperfeiçoar a sua técnica? Sim. Obrigou-me a conhecer a fotografia desde o princípio da revelação, da fixação, da impressão, a impressão direta em cópias ou em ampliações, que era outro sistema diferente, mas onde eu evolui um pouco mais foi não nesse laboratório do JC Alvarez, porque aquilo tinha compartimentos estanques. Havia um que só imprimia ampliações, outro só revelava rolos, outro só imprimia cópias, outro só prensava as fotografias. E então fui para um laboratório mais pequeno, muito mais pequeno, mas com a possibilidade de fazer de tudo um pouco. E ele aprendendo tudo. Como era pequeno, eu tinha que ver e experimentar de tudo um pouco. Como é que passa dessa fase de aprendizagem para poder exercer esses conhecimentos fotografando e passando no fundo a fazer um bocadinho mais algo próximo do que já faz? Quando me perguntavam que fotografias é que eu tinha feito isto com 13, 14 anos e até quase 15, eu até essa data nunca tinha disparado uma única fotografia. Só via fazer e estava a começar a aprender a fazer. Já perto dos 16 anos é que comecei então a fotografar pela primeira vez. A primeira fotografia, salvo eu, foi o meu avô paterno. Era alfaiate, muito qualificado ali na Rua Augusta, por cima do Dom Camiseiros, que já não existe também, uma alfaiataria civil e militar, Alfaiataria Santos. E então tinha lá um fardamento qualquer para um almirante ou não sei quem, e podemos ir lá fotografar. E eu fui com um caixotezinho, com um Kodak, um caixote mesmo, parece que foi a primeira fotografia que eu fiz, e depois fui lá levar, evidentemente que ele pagou-me qualquer coisa para ajuda, por brincadeira. Mas desde então para cá, realmente depois comecei a fotografar, depois tinha um amigo meu jornalista com quem comecei a acompanhar em serviços de reportagem, em casas de fados, em gravações de filmes, pronto, uma série de reportagens que fui fazendo. Entretanto, também conheci na revista O Mundo Ilustrado, que era diretor, era um brasileiro, um bocadinho assim, fala barato, mas simpático. E então gostava de ajudar, quer dizer, quando via jovens e promissores, e pronto, gostava de ajudar. E então começou-me a dar trabalhos para o Mundo Ilustrado. E então comecei a desempenhar-me e a sair bastante bem. Tenho aí ainda guardada algumas revistas em que se posso mostrar grandes reportagens na Fragata Dom Fernando II e Glória, não esta, mas a outra que ardeu, a primitiva, no Observatório Astronómico da Ajuda, em casa do rei Humberto de Saboia, que estava exilado, tinha sido rei de Itália. O casamento da Maria Pia de Saboia, também fotografei. Como freelancer, fiz uma série de serviços assim. A sua primeira máquina é já resultado destes trabalhos? Não, a minha primeira máquina foi emprestada por um grande amigo do meu pai e meu, o engenheiro Samuel Castelo Branco, um comerciante muito conhecido aqui na Rua dos Banqueiros e na Moraes Soares. E então era uma pessoa com posses que tinha 10 ou 12 máquinas fotográficas, desde a microma até uma formato 1824, chapa 1824. E então ele pôs à sua disposição alguma máquina que eu precisasse e o próprio laboratório que ele tinha também, embora como amador, tinha laboratório em casa. E então eu, muito honestamente, inocentemente, propus ir fazer os serviços com a máquina dele, que me emprestasse, e que depois dividíamos o lucro. E ele riu-se, porque ele não precisava, e disse: não, tu vais fazer os serviços, serves das máquinas e do laboratório, e com o lucro vais juntando para comprar o teu próprio material. Foi o que eu fiz até chegar à idade dos 20 anos, quando fui para a tropa, já estava
praticamente independente, já não tinha necessidade de recorrer a esse amigo, porque já, entretanto, já tinha comprado a minha máquina, já tinha o meu laboratório em casa, pronto, estava independente. Sentiu sempre esse passo a passo, não é? Depois dá-se uma casualidade muito especial em que o Fernando é chamado para cumprir um papel que não era o seu e depois passa a ser o seu. A minha vida também tem-se processado também por casualidades. Eu estava calmamente em casa quando um amigo meu, o grande repórter fotográfico do Diário Popular, que era o José Antunes, me telefonou perguntando se eu podia fazer as férias de um outro fotógrafo que lá estava, também muito conhecido, o Judá Benoliel. Saiu só 15 dias durante as férias dele e que havia uma hipótese de, sei lá, de ficar a conhecer a casa e eles conhecerem a mim e de entrar para os quadros, mas não era uma garantia. A coincidência foi que o Judá Benoliel infelizmente faleceu nas férias e eu tive a sorte de entrar logo automaticamente nos quadros do Diário Popular, bem recebido pelo Dr. Francisco Pinto Balsemão, que vá lá, abriu as portas também à minha pessoa. Como é que é passar desta ideia de querer ser fotógrafo por inspiração e começar a perceber que essa é mesmo a sua vida, essa é aquilo que nasceu para fazer? Quando é que se lembra de ter tido esta convicção? Quer dizer, fui fazendo os trabalhos à medida que iam surgindo, ia-me adaptando, ia-me saindo bem, ia cada vez aperfeiçoando e gostando mais do que estava a fazer. Aquela vida emotiva de ir para aqui, para lá. Antes de entrar no Diário Popular, era à base de revistas, talvez cor-de-rosa, assim, certas reportagens. Depois, num jornal diário, passei a ter aquela vida, digamos que emotiva. Chegava ao jornal, nunca sabia se ia para a Presidência da República, uma entrega de credenciais de algum embaixador, ou se ia a correr para um fogo, ou se ia a correr para um grande desastre, ou umas grandes inundações, ou um sismo, que apanhei mais que um enquanto estive no Diário Popular. Para si era importante haver essa diferença de emoções todos os dias? Sim, sim. E quando às vezes, é uma coisa curiosa, quando às vezes estava um tempo mais calmo, não havia assim nada de especial, sentia a necessidade de uma coisa que fizesse vibrar, adrenalina. Quase que lhe apetecia causar o acontecimento. Sim, quase. Olha, até tive a ocasião de fotografar quase que de seguida 4 ou 5 fogos e eu já estava com receio que pensasse que era eu que ia atirar os fogos. O fogo do Teatro Nacional de Dona Maria II, o fogo da Igreja de São Domingos, sei lá, que o fogo do Chiado, uma série de fogos. Ao longo desses acontecimentos diferentes foi acompanhando uma série de situações deste país, desde acontecimentos políticos, a incidentes, a acidentes. Sim. Recorda-se alguns que o tenham marcado mais? Temos aqui o fogo do Chiado, fez-me saltar da cama às 5h30, mais ou menos, deu-me um cheiro a fogo, fui à janela, vi passar umas faúlhas ali diante aqui dos Armas a Chiado, vi um carro da polícia ali parado em cima do passeio. Primeiro pensei que teria havido ali algum assalto, alguma coisa, mas depois vi que devia ser mesmo fogo, saí à rua, vi que era o Grandela a arder, com uma luz férica que vinha lá dentro do edifício. Não me deixou aproximar muito porque o calor era abrasador. Achei curioso ver lá um carro dos bombeiros com 1 ou 2 bombeiros com uma agulheta. Eu disse, bem, isto deve ser areia demais para a caminhonete deles. Um fogo destes com uma agulheta aqui. Conhecendo bem aqui o terreno, subi a calçada de Sacramento, fui à passarela do elevador de Santa Justa, colhi de lá umas fotografias, vi a passagem do fogo do Grandela para o outro lado da Rua do Carmo, fotografei um fogo já numa varanda no segundo andar do prédio em frente e depois do outro prédio a seguir já no telhado, de maneira que desci novamente a calçada de Sacramento, informei o bombeiro que veio ali, olha, estou a ver passar para o outro lado. Eles, estamos tramados, disse que era um grande problema. Entretanto já estavam a começar a sair lavaredas dos Armas a Chiado. Também tenho uma boa fotografia em que documenta isso. Estando no Diário Popular, calculei que iriam fazer uma tiragem mais cedo para pôr na rua. Vou rapidamente para a redação para revelar o sistema de revelador, fixador, etc. E, no entretanto, estava com o rádio na Câmara Escura ligado à Rádio Renascença que dizia: o fogo já vem a subir Chiado, não tarda muito, poderá alcançar a Rádio Renascença. Eu, morando entre a Rádio Renascença
e o fogo, o grandela e isso. E bem, a minha casa está ali pelo meio, vou ficar sem a casa. Não houve aquela preocupação de largar o trabalho para vir salvar quaisquer bens de casa, e fiquei hesitante entre o profissionalismo e a parte sentimental. Está claro que o profissionalismo dominou, continuou a revelar as fotografias todas para que o jornal estivesse na rua mais cedo nesse dia. De onde é que vem essa capacidade de ser tão profissional e de escolher ser? É por prestar um serviço público ao mesmo tempo que fotografa? Sim, acho que sim. Eu já tenho dito várias vezes, nós, os das câmaras fotográficas, temos o privilégio de geralmente estar mesmo em cima do acontecimento. Para quê? Para depois transmitir a todas as outras pessoas, a todo o mundo, o que se passou naquele local onde nós privilegiadamente estivemos a documentar. Sente essa responsabilidade quando está nos locais dos acontecimentos? Sim, evidentemente. Dá um certo brilho, um certo orgulho ter esse privilégio. E também há uma coisa curiosa, que geralmente quando havia coisas deste género, telefonarem no Diário Popular cá para a minha casa, dizendo que precisavam dos meus serviços, que eu me apresentasse na redação. E a minha mãe geralmente, ou quase sempre, dizia: não pode ser, ele já está na rua. Ele assim que soube, saiu logo para a rua, foi logo fazer. Nem esperou que me marcassem o serviço. Não era preciso avisá-lo? Não era preciso avisar. Tenho por escrito essas avaliações à minha atuação pela mão do Dr. Francisco Pinto Balsemão, dizendo que, elogiando. É um estímulo, não é? Ajudava a É, exatamente. Por outro lado, eu indago aqui como é que a família, tanto a família de onde o Fernando provém, a mãe, Sim. como a família que o Fernando foi criando, como é que eles lidavam com essa sua vontade de ser tão profissional que às vezes certamente o ausentava de momentos familiares? Não, eu aí tornava-me um bocado autónomo. Já me sentia responsável e então avançava. Porque me lembro do Fernando uma vez me contar que teve de sair de um jantar de família, não foi? Sim, isso foi na altura do acidente de Camarate. Não sei se foi acidente, se não foi acidente, mas recém-casado, ia à casa de um casal amigo, íamos jantar, e eu, assim que chego lá, vejo na televisão a relatar o que tinha acontecido em Camarate. Já claro, já não houve jantar para ninguém, não para mim, porque saí logo disparado com a máquina, que geralmente anda sempre comigo, e fui direto a Camarate, e fiz realmente uma fotografia também tipo paparazzo, porque consegui meter a câmara fotográfica numa das janelas de uma ambulância, quando os maqueiros vinham a trazer um corpo. Vi que a câmara cabia, meti a câmara, disparei, tornei a recolhê-la e desapareci dali, porque não fossem querer apanhar o rolo. Estava ali polícia, estaria judiciária, a segurança do PSD também, o simples não, eu saí. Este esforço todo acabou por ser várias vezes reconhecido. O Fernando chegou a ser premiado. Sim, exatamente. Eu cheguei a obter num só serviço 2 prémios muito grandes. Um era o Prémio Gazeta do Clube de Jornalistas, na altura o mais importante prémio atribuído em Portugal, e outro do Prémio do Clube Português de Imprensa. Que história é que lhe valeu esses prémios? Foi um indivíduo que tinha sido polícia no ultramar, matou a porteira do prédio e um vizinho por causa de uma discussão, de um balde de lixo, um problema qualquer. Depois entrincheirou-se em casa, ele tinha uma porta blindada, várias armas em casa, porque o militar que esteve no ultramar tinha em casa isso. A polícia rodeou a casa, enquanto os polícias estavam com coletes à prova de bala e G3 e pistolas, etc. A minha arma era a máquina fotográfica para fotografar. E eu, os únicos disparos que fiz foi disparos com a máquina fotográfica. E foram mais eficazes. E isso deu realmente o Prémio Gazeta, importantíssimo, e o Prémio Clube Português de Imprensa. Este profissionalismo é aquilo que o distingue, é aquilo que faz muitos dos jovens fotógrafos que trabalham consigo chamar-lhe mestre. Como é que convive com esta realidade? Eu hoje chamo-los mestre, mas eu não me considero mestre, porque eu confesso, até com os mais jovens também tenho aprendido. Isto uma pessoa aprende sempre.
até porque, muito especialmente, desde que se passou do analógico para o digital, eu entrei assim um bocadinho de olhos fechados no digital, entrei mais porque vi os outros colegas estarem a trabalhar com essas máquinas, essas câmaras, e quer dizer, era uma vergonha se eu não os acompanhasse, ou então ficava para trás. Então, sou um pouco autodidata, perguntava a um, perguntava ao outro, lia um bocadinho, nunca tirei nenhum curso, e assim fui aprendendo. Então diria que a sua mestria é nunca querer parar de aprender. Sem dúvida, porque há muita coisa que eu não tenho nenhum inconveniente em confessar, que às vezes pergunto até mais novatos que vêm de cursos de fotografia: olha, como é que se faz isto? Olha, como é que se consegue isto? Especialmente no campo do Photoshop. Mas outros pormenores técnicos às vezes pergunto e não me envergonho disso. Muitas vezes não foi só esse profissionalismo e essa capacidade de querer sempre aprender e superar-se apesar dos prémios e dos reconhecimentos que lhe deu a concretização das coisas. Foi quase que uma sorte. Eu sei que há um episódio específico quando nós temos muito essa sensação, não é? Sim, também uma questão de casualidades. Estava na altura a trabalhar para a revista RT, Rádio e Televisão, na altura ligada ao Diário Popular, e incluíram para que no espaço de 24 horas, de um sábado para domingo, fosse tentar apanhar o Tom Jones e a família, a mulher e o filho, ao Algarve, que tinha ido para lá de férias e que não queria atender ninguém, nem a própria editora, que era a Valentim de Carvalho, de maneira que eu tinha que ir em ar de paparazzi tentar apanhá-lo. Fui nesse mesmo sábado, chegando ao Algarve, lá à rua onde Tom Jones estava a residir, mas eu sem saber ao certo qual era a casa, ia uma senhora a passar e eu perguntei-lhe: olha, minha senhora, desculpe, não sei se conhece o Tom Jones, parece que é aqui nesta rua que ele está a residir. Exatamente, olha, é neste mesmo prédio. Eu sei porque eu trabalho lá em casa. Depois olha para mim, vê-me com a máquina pendurada assim ao pescoço, ao peito. Diz: mas o senhor é fotógrafo? Sou assim, minha senhora. Eu gostava tanto de ter uma fotografia com o Sr. Tom Jones. E eu disse: olha, minha senhora, disponha de mim, estou aqui às suas ordens, falo com ele e se ele autorizar, eu vou lá. Assim foi passado um bocadinho, veio cá abaixo e veio buscar. Lá fiz a fotografia da senhora com o Tom Jones, eu aproveitei e fiz a reportagem completa, uma vez que ele me facultou a entrada em casa. São coisas dessas que nos fazem às vezes olhar em retrospectiva e pensar, quando nós estamos alinhados com aquilo que queremos fazer e queremos fazer bem, parece que tudo o resto... Sim, exatamente. Outros pormenores eu tenho já contado diversas vezes, que devo assim muitas atenções ao Sr. General Ramalhientes, que acho que é uma pessoa muito reta, muito vertical. Aconteceu em Cascais, na Cidadela de Cascais, um 10 de junho, em serviço de Diário Popular, fotografar um almoço que costuma haver todos os anos, oferecido aos casais imigrantes. Fui com o meu filho, que tinha praticamente 1 ano, e a minha mulher. E ela ficou no carro com o menino e eu subi, entrei na Cidadela e fiz uma dúzia de fotografias. Depois despedimos do Sr. General Ramalhientes, dizendo: olha, eu agradeço, já terminei o trabalho, mas de qualquer forma até tenho a minha mulher lá embaixo do carro, está muito calor, com o bebê. Ele disse para mim: está no carro? Não, faz favor, vão lá buscá-los, eles que sumam, façam eles que sumam. E assim fui lá ao carro, tirei-os cá para fora. Quando ia entrar, uma senhora do Ministério dos Negócios Estrangeiros disse: não pode entrar porque não leva mal, mas o protocolo não autoriza. Eu, pronto, se o protocolo não autoriza, muito bem. Em parte foi o que eu quis ouvir dizer, porque fui rapidamente ao Sr. Presidente da República explicar, agradecer, mas que não podiam entrar por aqueles motivos. Então diz-me o Sr. General Ramalhientes: protocolo sou eu que faço, e eu é que faço protocolo. Deu logo ordens ao seu assessor que estava ali perto: faz favor ir lá abaixo buscar a senhora e o menino. E pronto, lá entraram. Que embora o Fernando esteja sempre atrás da lente, não é? Atrás da câmara e a registar esses momentos, estas pessoas criam esta ligação consigo, quase afetiva e de gratidão por estar lá. Sim, acho que sim. Até agora, muito recentemente, há 2 dias, falando com o Sr. General Ramalhientes,
desta cena passada há mais de 30 anos, ele disse-me, e achei piada, que eu tinha o vício da amizade, cultivar a amizade com as pessoas. Não sendo isso algo pensado, agora que pensa nisso, percebe que isso faz a diferença? Acho que faz a diferença e até é útil para o dia-a-dia. Uma pessoa deve ter um certo entrosamento com as figuras com quem fotografa e usar uma certa diplomacia, simpatia com as pessoas, porque só assim é que se consegue uma boa fotografia, e tem que haver uma empatia grande entre a pessoa fotografada e o fotógrafo. A pessoa fotografada tem que perceber o que é que o fotógrafo pretende, e o fotógrafo tem que saber o que é que a pessoa, como é que pode corresponder à fotografia desejada. O que é que para si uma fotografia deve ter para ser uma boa fotografia? Uma boa fotografia para mim, como repórter fotográfico, não como fotógrafo de estúdio, tem que tocar nas pessoas, tem que apelar à sua alma, à sua consciência, à sua sensibilidade, olhar para a fotografia e tocar-lhe. Eu, como repórter fotográfico, quando vejo algumas fotografias de outros colegas meus, ou mesmo que sejam amadores, às vezes toca-me, sinto, vibro ao ver a fotografia, porque tem lá qualquer coisa, ou porque tem gente, ou porque é uma imagem da natureza. Olha, por exemplo, hoje estava a ver um filme que era O Homem e o Mar, salvo erro. Há uma imagem linda de um barco com o pescador a navegar com um fundo de nuvens lindíssimo, dá um contraluz, uma silhueta belíssima. Quer dizer, que uma pessoa olha, aquilo não tem a parte humana ali, mas tem a parte de sensibilidade artística. E acha que isso é uma coisa que se pode desenvolver com a técnica ou que já nasce connosco? Eu acho que já nasce connosco. Uma coisa é a parte técnica, outra coisa é a parte artística. Aliás, a fotografia é uma técnica ligada à arte. A parte técnica é importante, mas depois atrás da parte técnica vem a parte da sensibilidade, da parte artística. O que lhe acontece assim é muitas vezes estar no acontecimento e de repente sente que deve captar aquele momento daquela forma sem saber explicar porquê. Sim, às vezes é uma fração de segundos que uma pessoa vê e que ou apanha logo ou passa e passou, não é? Assume-se como repórter fotográfico. Porquê é que prefere essa expressão à expressão fotojornalista? Não sei, julgo que tenha mais força. Fotojornalista pode ser várias coisas dentro do fotojornalismo. Repórter fotográfico acha que é mais apelativo fazer uma reportagem fotográfica, ter uma sequência de um assunto, de um tema, de um acidente, uma coisa qualquer. Eu acho que é mais forte. Então, este projeto que eu tenho aqui em mãos, que é Portugal da década de 50 aos nossos dias, pode dizer-se o resultado dos melhores momentos dessa sua carreira de repórter fotográfico? Sim, não estarão aí todos porque fiz muitos mais, mas na minha escolha, assim, de repente, foi aqueles que eu achei que eram mais apelativos, mais interessantes, com mais razão de ser. Quando e como é que nasce a ideia deste projeto? Bem, esse projeto já está acalentado há muitos anos e agora foi o culminar de um desejo. E foi lançado o livro agora em 2015, porque peguei recentemente no prefácio feito pelo Batista Bastos, antigo companheiro e colega do Diário Popular, um prefácio muito bonito, e reparei que tinha sido escrito em 2007. Ora, estávamos em 2015. Eu pus as mãos na cabeça e disse: isto é uma vergonha. Passaram 8 anos, não vou deixar passar outros 8 anos. De maneira que, aceleradamente, comecei a tratar do livro. Ele também se atrasou um pouco, porque eu tinha feito uma pré-seleção. E, entretanto, no meu arquivo, meio desorganizado, ia encontrando mais uma fotografia de isto é importante, isto é muito bonito. E depois, bem, agora já está, depois pegava noutros negativos e, mas este negativo não pode, esta foto não pode deixar de ser publicada no livro porque realmente é importante. E assim se iam passando os meses e os anos
e vá lá, agora pronto, deu-se o empurrão e Mas não. houve uma coisa que nunca vacilou, que foi o conceito do livro. O conceito era ter as fotografias mais marcantes com comentários, se possível, dos protagonistas. Sim, está claro, logo no princípio, talvez não tivesse passado isso pela cabeça, mas depois comecei por pedir a B, C, e depois vi que estava a ficar bonito e justificava-se e valorizava a fotografia, valorizava o livro. Então comecei desenfreadamente a pedir a toda a gente que estivesse no livro, direta ou indiretamente, fizesse um comentário. Das histórias que nós já falámos aqui na nossa conversa, várias estão aqui presentes e vários nomes do panorama nacional também. Pode dar alguns exemplos para que as pessoas possam saber o que podem encontrar neste livro? Bem, são pelo menos 80 pessoas. Depois há uma diferençazinha porque alguns comentários são feitos por mim, porque justificava-se que fossem feitos por mim, porque eu os vivi também, na primeira pessoa. Temos aí comentários do professor Adriano Moreira, do Sr. General Ramalho de Anes, do Dr. Jorge Sampaio, do professor Gentil Martins. Depois temos noutro campo, La Féria, a Fátima Lopes, o próprio Eusébio, coitado, já falecido, também fez um comentário muito bonito no livro, o professor Gentil Martins. Depois temos desportistas também, o Carlos Lopes, a filha do Humberto Delgado. Todos são importantes, até tenho de um toureiro, mas quer dizer, tão importante é um ex-presidente da República como o toureiro, como o desportista. Para mim são todos importantes. Falou-me no facto de algumas histórias serem comentadas por si e no fundo todas serem importantes para a história que estas histórias contam e que é a história do nosso país. Eu tenho aqui o exemplo desta que eu acho muito caricata e comentámos já várias vezes. Gostava que falasse sobre esta fotografia. Isso também foi passado num 10 de junho, no Terreiro de Paço, depois daquelas cerimónias que havia no 10 de junho sobre os militares falecidos em combate no ultramar, em que estavam presentes as viúvas, os órfãos, os irmãos, as noivas. E então fiquei para o fim e reparo que o Salazar se aproxima do cardeal Cerejeira e que se curva e beija a mão. Ora, eu achei que era uma fotografia, e é a única de certeza, porque o Salazar, que era, digamos, o dono do país, o manda-chuva do país, curvado a beijar a mão do cardeal Cerejeira, achei que era uma fotografia importante e bonita. Para que as pessoas não pensem que não vai de um extremo ao outro, para que percebam o quão transversal este livro é, também temos aqui, por exemplo, esta outra figura conhecida. O Dr. Álvaro Cunhal a visitar a sua cela em Peniche, onde esteve durante um par de anos preso. E também dá uma imagem bonita porque se vê ele pensativo a olhar para a cela e para a cama onde esteve durante muito tempo. Seria impossível falar deste livro sem explicar esta fotografia que lhe dá a capa. É uma fotografia que eu estava a trabalhar também nessa altura para a National, das Caixas Registradoras, que tinha escritório e loja na Rua Augusta. E eles lembraram-se que eu poderia apanhar a fotografia do Coche e da Rainha quando passasse pela loja. E iria sair do Cais das Colunas, percorrendo a Rua Augusta até lá acima ao Parque Eduardo VII. Então, quando o Coche e a Rainha passaram nesse local, não resultava uma boa fotografia, não me recordo, ou porque ela não tivesse olhado para o meu lado, ou qualquer outro motivo. Então fui sempre a pé, acompanhando o Coche e fazendo fotografias, até que a meio da avenida, mais precisamente de frente do Parque Mayer e dentro por trás do Hotel Vitória, deu esta imagem muito bonita, um rosto bonito, a mão dela cumprimentando. Eu não sei se me está a cumprimentar a mim, se é o povo, sei que está na minha direção. Então, peguei nessa fotografia. No dia seguinte, levei-a à National e disse: olha, não tem aqui a fotografia que pretendiam, mas está aqui esta. Mandaram essa fotografia para Londres e, qual não é o meu espanto, veio de lá um telegrama dizendo que era das expressões da rainha mais bonitas durante a sua visita a Lisboa e queria uma fotografia 8 por 10 polegadas para ser emoldurada e ser oferecida à rainha. Ora, eu fiquei encantadíssimo. Aconteceu que a National, que tinha representações no Canadá, na Rodésia, na África do Sul, não sei número de países, começaram a chover pedidos dessa mesma fotografia para eles porem lá
nas suas dependências. Esse deve ter sido um dos primeiros momentos onde percebeu que quando faz alguma coisa bem feita, sem se aperceber, isso ganha uma dimensão maior. Exatamente, e deu, nesse caso deu-se. Este livro tem uma expressão curiosa, da década de 50 aos nossos dias. Eu acho que isto tem muito a ver consigo, porque o Fernando não para. Pois, não paro, ainda hoje, com 81 anos, trabalho semanalmente, tenho, conforme 1, 2 serviços, aquilo que aparece em agenda, e acho que continuarei a trabalhar enquanto puder, até enquanto viver. E porquê é que há essa necessidade de não parar? Gosta de se superar no que faz? Primeiro, gosto do que faço. Segundo, também com a minha idade, se me recolhesse aqui em casa a ver televisão com uma manta em cima dos joelhos, habituado como eu estou, se de repente passar um carro dos bombeiros, eu vou logo estar atento a ver se há algum fogo, se houve algum acidente e se eu constatasse isso, saia logo disparado. Fernando sente que por estar tão ligado à sua profissão, no dia em que desistir dela, desistiu de viver. Sim, mas eu acho que nunca vou desistir, não. Mesmo nem comecei o Euromilhões, nunca largava a máquina fotográfica. Andaria sempre com uma máquina pendurada a tiracolo. Uma vez que lhe pedem tantos conselhos e que há tanta gente que gostava de seguir o seu exemplo, um bocadinho, enfim, diferente, o que for, mas dentro da área, que conselhos é que costuma dar mais sólidos da sua experiência a quem está a começar? Bem, primeiro há que ter os seus conhecimentos minimamente técnicos. Segundo, que é muito importante, é ter gosto pela profissão. E depois nunca deixar de parte a ideia de fazer cada vez mais e melhor. Eu acho que isso é muito importante. E o importante no meio disto tudo é ter realmente uma certa sensibilidade emocional e artística. É muito importante isso. Posso depreender que há projetos para o futuro, há mais para mostrar, mais para fazer e melhor? Sim, eu para já, nestes mesmos temas, eu teria mais fotografias. De qualquer forma, eu poderei para já editar um outro tipo de livro sobre teatro em Portugal, porque tenho, posso dizer, milhares de negativos sobre peças de teatro, sobre revistas de teatro, sobre atores, como por exemplo a Laura Alves, o Rui de Carvalho quando era muito novo, a Maria Lalande, o José de Castro, o Paulo Renato, pronto, e tenho um espólio realmente que dá. Já convidei um velho amigo meu, ator, que já escreveu também para a televisão, que é o Francisco Nicholson, confirmou que sim. Como ele foi recentemente operado, estou aguardando a ver a recuperação dele, a ver se pegamos nisto, para realmente fazer um livro sobre teatro. Isso aí, porque não um terceiro livro, mas tem que ser de grau a degrau, agora pensar neste a seguir. Qual é para si a importância de, e embora tenha consciência justa do seu valor, mas de o ver reconhecido, tanto neste livro como pelas pessoas que dele fazem parte, como pelas pessoas que hoje o convidam para falar dele, comentam o próprio livro, partilham, elogiam? Qual é a importância real para si, como trabalhador e como pessoa de carreira? Fico encantado por me darem valor, não propriamente a mim, mas ao meu trabalho. É uma coisa que eu, quando comecei há 60 e tal anos, não imaginava a repercussão que iria ter ao fim destes anos todos. Bem, sim, ia fazendo as fotografias com interesse, mais ou menos. Depois destes anos todos, reuni-las num livro e ter comentaristas tão importantes, acho que é bastante bonito e bastante lisonjeiro, que me envaidece bastante. Já enviei para o Brasil, para o meu filho e para o meu neto, um livro com uma dedicatória bonita e pronto, fica para a posterioridade. No dia da manhã, o meu neto recorda, olha, o meu avô fez isto, assim, estão aqui comentários de 80 e tal pessoas muito importantes. O Fernando já pode sentir que com o que produziu de humano, mas de trabalho, já venceu a lei da vida, não é? Fica para sempre. Sim. Estava a lembrar daquela frase que é a lei da morte, se vão libertando além da morte, não é? De maneira que, por enquanto, ainda não, infelizmente, e ainda bem, porque quer dizer, este livro poderia ser lançado depois de eu falecer. Está bem, eu depois lá, nos anjinhos, se calhar nunca saberia. Assim, em pessoa, vejo que me reconhecem algum valor.
Foi por isso que eu fiz a pergunta que fiz e também por isso que eu apoiei como pude e sei, porque normalmente este tipo de coisas só se faz depois e não faz sentido, não é? Sim, exatamente. Aliás, em qualquer outra profissão, não estou muito de acordo que realmente depois das pessoas falecerem é que venham os louvores e era muito boa pessoa e um grande artista. Não, acho que enquanto se tem vida é que se deve de ouvir o seu reconhecimento. Eu reparei aqui que a sua primeira dedicatória é para a sua mãe, que foi sobre quem nós começámos a falar. Exatamente. Não estando cá já a mãe, mas o que é que acha que a sua mãe diria desta obra? O que é que acha que ela diria daquela pessoa que há 60 anos começou nesta área, mais de 60, Sim. e o que é que diria deste resultado? Eu acho que tanto ela como o meu pai, e qualquer um deles, se sentiria orgulhoso. Acho que orgulhoso é o termo. E o Fernando, se tivesse a olhar para a sua vida e se tivesse de escolher, se ela desse uma fotografia, que fotografia seria? Sei lá, uma fotografia minha com uma máquina fotográfica a trabalhar, como tenho algumas. Eu acho que este livro é muito interessante, eu ajudei a colaborar na Sim, sua formação. eu É isso. continuo a agradecer, Não, já agradeci mais não é uma vez. preciso. É verdade, Mas- se calhar sem ele, o livro ainda não estava feito, de certeza. Obrigado, não, mas a honra é minha e é muito engraçado, eu já o conheço antes desta conversa e hoje fiquei a conhecê-lo ainda um bocadinho melhor e aquilo que eu vejo aqui é um bocadinho por onde nós começamos. Temos a criatividade do Nini, o miúdo que arranjava nomes para toda a gente e que no fundo inventa estes conceitos e consegue apreender esta sensibilidade da vida. Temos o amigo Fernando, que fez tantas amizades e que pôs tanta gente a comentar e a dar de si e a dar da sua alma. E temos o profissional, que é o Correia dos Santos e que marcou o nosso país e marca a vida de todos aqueles com contacto. Eu agradeço-lhe muito esta conversa Eu é que agradeço. e todas as outras. E tem aqui um amigo, como sabe. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.